Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com a engenheira Rosângela Cavalcante, que é da Cresco Consultoria, né, e o professor Celso Atienza, que é do Sindicato dos Engenheiros, também engenheiro. E eu queria dizer que, após um ano de pausa, né, eu tive esse presente e eu estou retomando aqui com essas dois grandes profissionais, né? A Rosângela, ela é da Cresco, como eu disse, engenheira de Minas e de Segurança do Trabalho, ergonomista e pedagoga, com 28 anos de experiência em empresas de mineração, hospitalar, metalúrgica e grupos de pesquisa e desenvolvimento. E a sua extensa experiência na implantação de normas legais e de adesão voluntária e protocolos de redução de riscos, diagnóstico de situação de empresas com relação à segurança ocupacional e priorização no planejamento de ações. E o professor engenheiro Celso Atienza, ele é um engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro civil, consultor, especialista e perito em segurança do trabalho, além de professor. Ele é mestre em Ciências Ambientais pela Universidade de Taubaté, fez pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade de Santa Cecília e especialista em Direito Internacional do Meio Ambiente pela USP, bacharel em Engenharia Civil pela Universidade de Mogi das Cruzes. E trabalha como docente em pós-graduação e graduação de diversos cursos de engenharia de segurança do trabalho. É professor honoris causa da Associação Nacional dos Docentes em Engenharia de Segurança do Trabalho, a ANDS. Então, como vocês podem perceber, estamos diante de dois grandes profissionais. Eu queria saber de vocês, vamos para a primeira pergunta. O que faz um engenheiro de segurança do trabalho, para quem está nos assistindo? E como é que surgiu essa profissão de engenharia de segurança? O professor Celso Atienza, né, que tem uma vasta experiência aí. Queria que o senhor contasse um pouquinho da sua carreira e falasse um pouquinho dessa área de segurança do trabalho. Perfeito. Eu comecei fazendo obras na engenharia civil e eu fui para essas grandes obras, né, como a rodovia dos imigrantes, pontes, viadutos, e eu trabalhei muito em barragens. Então, o que a gente notou nesse período, quando nós começamos a perceber o índice de acidentados era muito elevado. E também, por ser uma área de grande risco da construção civil, não se tinha nenhuma medida de proteção, nenhuma medida preventiva que pudesse atenuar essas ocorrências e não se levava em consideração, nem existia a figura do engenheiro de segurança como profissão. E essa engenharia de segurança, ela começou a tomar vulto com a política de governo do Ernesto Geisel, quando ele era presidente da República, que ele notou o grande desperdício que tinha no custo dos acidentados com relação ao Brasil, o país. E o país não podia mais continuar gastando dinheiro com coisas que poderiam ser permanentemente evitadas. E, a partir daí, ele lançou um programa que chamava Programa Nacional de Valorização do Trabalhador, que chamava PNVT.
O PNVT ele vem de um Ministério do Trabalho antigo, né? Que tinha que ter uma política. E você tinha o presidente da República que deu uma ordem, uma plataforma ao ministro do Trabalho da época para que pudesse ele resolver as questões de acidentes do trabalho. E se misturava muito, porque eles achavam que acidente do trabalho era quando alguém se machucava. Isso deu uma distorção de entendimento, porque, na verdade, você estava tratando com acidentado e não com acidente. Você resolver e cuidar de quem tinha se acidentado não resolvia o problema do acidente em si, que continuava ali gerando novos acidentados. Então, nasceu uma portaria ministerial que chamava 3237, de 27 de julho de 1972. Então, em 1972, você criou lá uma necessidade de ter o profissional da engenharia de segurança e da medicina do trabalho. Então, você formou duas áreas por meio da portaria ministerial. Essa portaria ela cometeu assim um equívoco, porque você lançar uma profissão por portaria não quer dizer que você tem uma lei que regulamenta uma profissão. Então, era uma profissão que existia de fato, mas não existia de direito. Então, você não tinha uma segurança jurídica de dizer que você tinha um profissional, porque uma portaria não pode legislar formando uma profissão. Então, ela veio de uma maneira trabalhada. Então, depois, essas coisas vão se acertando até chegar ao advento da Lei 7.410. Então, você tem aqui um período que eu chamo de período da clandestinidade. Você existia de fato, mas não existia de direito. Então, você não tinha eco nas suas assertivas, mas foi assim que o engenheiro de segurança ele começou a trabalhar visando a proteção do trabalhador. Então, o viés básico da linha presidencial era proteger o trabalhador. O trabalhador estava acidentado, a gente estava perdendo mão de obra qualificada, e isso estava virando um número de mortes muito acentuado, né? Então, nessa fase de interregno, aí até chegar a ser uma profissão, ela vem assim com um viés de valorizar o trabalhador. E, no início, começou-se o seguinte: bom, isso é uma indústria de quatro paredes, só pode atuar fechado em indústria, em empresa, porque começou com a proteção de máquinas, que não existia proteção de máquinas, então você tinha trabalhadores que perdiam as mãos, eram decepadas por falta de proteção nas máquinas e nos equipamentos das indústrias. Depois ela se estendeu um pouco para a área da construção civil, porque no início pensou-se que seria uma coisa de quatro paredes, um lugar fechado. Mas aí começou a dizer o seguinte: não, mas o maior número de acidentados ocorre na construção civil, né? As estatísticas eram umas estatísticas de que você sai atrás do prejuízo. Até hoje você tem uma colocação equivocada de achar que o problema do acidente é quando alguém se acidentou. Eu me lembro quando a Fundacentro me chamou para participar de um grupo de farmacêuticos, né? E o pessoal falava assim: como é que eu posso fazer medidas de prevenção na indústria da farmácia se eu não sei o número da ocorrência de acidentes, que, na verdade, eram de acidentados? Eu falei assim: mas eu não preciso ter gente morta, gente com lesão incapacitante, para poder dizer que eu vou fazer um trabalho. E aí, também, são os equívocos que vêm, e é muito difícil de você corrigir, porque você cria um vício. Você cria um vício por falta de quê? De conceito. Então, os conceitos tinham que ser mudados. E essa mudança de conceito, você teria
que trabalhar isso, mudando que a cultura das pessoas, de entender o que estava sendo escrito. Então, é a mesma coisa. No direito, você tem uma coisa interessante. Quando você pega um dicionário em português, você tem um sentido da palavra, é um sentido da língua. Mas quando você vai traduzir o que o advogado, o que o direito pensa, ela toma um rumo totalmente diverso, porque a colocação lá é outra. Eles têm um outro conceito de entendimento da mesma palavra que na língua portuguesa às vezes fala equivocada. E você precisa fazer uma ponte, porque tudo que acontecer disso acaba o quê? Acaba na justiça do trabalho, acaba na responsabilidade civil e na responsabilidade criminal. Então, você precisa o quê? Os profissionais precisam se adaptar à legislação do Código Penal, do Código Civil, o que é muito difícil para esse pessoal que não tem noção nenhuma disso. Eles têm noção técnica, mas não têm noção técnica jurídica, de como isso se aplica na prática e que a gente está vendo por ali. Então, a profissão de engenheiro de segurança, para mudar esse conceito, nós fizemos em 1975, né, a Lei 7.410, e nós fomos para o Congresso, junto com o engenheiro Luiz Fábio, que era general, né, o Luiz Fábio, que nos ajudou muito na regulamentação da profissão. Então, a profissão foi regulamentada em 27 de novembro de 1985, desculpa, de 1985. E aí, ela deixou de ser uma profissão que existia de fato, mas passou também a existir de direito. Então, aí você tem a figura exata do profissional engenheiro de segurança. Ele se tornou um profissional, na acepção da palavra, legitimamente legalizado por isso. Mas ela continua com proteção do trabalhador e hoje ela está se estendendo para também ter uma proteção com a sociedade em si, do Brumadinho e outros eventos. Isso, mais ou menos, é uma síntese da lei de como ela surgiu, né? Como é que começou a paixão do senhor por essa área? Começou de eu ter que lidar, porque eu tomava conta, eu gerenciava várias obras na parte de engenharia de segurança, né? E eu via, por exemplo, o cérebro ser esmagado, tinha que socorrer, chamar a polícia. Foi uma coisa diferente, porque você, quando estuda, você estuda por uma coisa, depois a necessidade faz aí. Eu fui para uma empresa com 24 mortes, uma época. Eu já estava trabalhando com engenheiro de segurança nessa época, eu fui mudando de empresa. E quando eu mudei de empresa, o diretor técnico falou: você vem aqui só para cuidar dos 24 processos. Eu nunca imaginei que eu ia me especializar em defender profissional processado. Todo mundo lá estava sendo processado. Então, foi aí que eu acordei de ter uma mudança cultural de conceito. Né? Porque os conceitos que eu aprendi na faculdade não eram os mesmos. Entendi. Então, aí eu tive que mudar a cultura, né? Porque como é que eu vou fazer a defesa de um profissional do ponto de vista técnico? O advogado não sabe fazer essa defesa. O advogado, ele pega o juridiquês, então você não consegue defender ninguém, porque no juridiquês ele bota o cara na cadeia. E, às vezes, dão responsabilidade para quem não tem. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz, professor. Como é que começou a sua paixão pela área de segurança do trabalho? Nossa, é uma história bem interessante, pelo menos para mim, né? Porque, afinal de contas, mudou o rumo da minha profissão, da minha atuação profissional, mais exatamente. Eu trabalhava numa empresa, eu era responsável pela área de sistemas de gestão, e um dia todo mundo estava em reunião fora da unidade, eu era a única que estava lá, isso já tem uns 25 anos, e uma pessoa se acidentou. E na época a gente não tinha, né, nem os cuidados que a gente tem hoje de um plano de atendimento emergencial, um carro para levar essa pessoa, né?
o mínimo de organização para fazer esse atendimento. Por sorte, era uma empresa que não tinha muitos acidentes, então, acho que até por isso esse despreparo, né? E eu acabei socorrendo essa pessoa e aquilo me abalou bastante. Eu lembro que eu fui questionada sobre alguma questão de jardinagem, porque eu era responsável pela área ambiental também da empresa, e aí eu estava meio brava, eu falei assim, olha, a gente tem que cuidar do jardim, mas antes a gente tem que cuidar das pessoas. Naquele dia me deu um clique. Puxa, a gente precisa cuidar das pessoas, a gente precisa mudar alguma coisa na forma como a gente está olhando, porque não é só jardim. Não estou dizendo que o jardim não é importante, mas não é só jardim. E então a empresa acabou direcionando, né, esforços para fazer um programa, né, um sistema de gestão na área de segurança do trabalhador. Então, quando eu comecei, eles estavam aproveitando a minha experiência como responsável pelos sistemas de gestão, que já tinha bastante, vamos dizer assim, trânsito nessa área, porque você tem toda uma metodologia, toda uma lógica de implantação, né, dos sistemas de gestão, e aproveitaram isso, aí eu fui ficando cada vez mais interessada, pronto, fui fazer engenharia de segurança. Aí fui totalmente tomada, não teve mais volta. É muito assim, interessante ver esse lado de que tanto você como o professor Celso falou, que você trabalha o lado do direito, né? Trabalha muito a parte técnica e normas, mas tudo com o humano, né? A parte Sim, humana ela está muito integrada nessa profissão, né? sim, sim, bastante, bastante. A gente precisa olhar para as pessoas, né? Sem sombra de dúvida. E acho que sempre, né? Desde lá atrás, como o professor falou, né? Quando começou a se pensar e a perceber, né? A profissão até hoje, até os dias de hoje, né? A importância Sim. da pessoa, né? E o que eu acho que é interessante é que esses conceitos de segurança do trabalhador, né, e a forma como a normatização está sendo conduzida, acho que existe uma evolução no entendimento, né? Num primeiro momento era para reduzir só os custos, né, para a previdência. Hoje eu acho que passamos por várias etapas, né? Mas hoje acho que a gente tem mais esse olhar para o trabalhador de fato, né? As novas, esse desenvolvimento da área de saúde mental, desenvolvimento no trabalho, né? Desenvolvimento da ergonomia que olha para a pessoa, né? Você vai pensar em ergonomia, você pensa em antropometria. Cada pessoa tem um tamanho, você tem que fazer o trabalho ser adequado àquele ser humano que está naquele posto, para não adoecê-lo, né? Quando você começa a pensar nisso tudo, é realmente esse olhar mais humano, eu acho que faz mais sentido para a vida de todos nós que vamos trabalhar com isso, não é, professor? Exatamente. E você passa a ter uma mudança de conceito, né? Porque Sim. o engenheiro é muito cartesiano, muito assim, dali. Eu tenho um problema aqui. O pessoal, quando conversa comigo, eles têm uma interpretação errada da minha profissão. Aí eles perguntam assim para mim, o senhor é médico? Eu falo, não sou médico, né? Ah, então o senhor é advogado? Eu falo, também não sou advogado. Não, o que eu sou? Eu sou engenheiro. Eu falo, eu sou normal, viu? Eu sou engenheiro. Porque como você atua nas três áreas, Isso. né, assim, em comum, você dá uma interpretação que o cara acha que você tem que ser segmentado naquilo que você fez. Você não tem a pluralidade das outras questões. E outra coisa, a engenharia tem um defeito enorme na formação de engenheiro, porque não existe engenheiro. Não existe engenheiro. Existe engenheiro adjetivado. O cara entra na faculdade, ou ele é civil, ele é elétrico, ele não sei o quê, ele não é engenheiro como é o médico, como é o arquiteto, enfim, outros que
que não tem essa adjetivação. Você faz a especialização, você já nasce especializado. E na engenharia de segurança, você abrange todas as especialidades da engenharia. E aí você tem um diferencial. Né? Porque você tem a opinião daquele que trabalha como engenheiro mecânico, aquele que trabalha com civil, aquele que trabalha com até na agronomia, o cara da agricultura. Aí você escolhe. E outra coisa é o seguinte: você deixou de ser só proteção do trabalhador. O PL que eu tenho na Câmara, né, na Assembleia Legislativa, é um PL que tem o sistema de gestão, mas tem o do social também. Porque você tem que proteger população ribeirinha, Brumadinho, Mariana, Capitólio, tudo isso, lazer. Então, você extrapolou o ambiente de trabalho e foi para o ambiente externo. Exato. Então, essa é uma grande novidade da engenharia de segurança. É a segurança não só no trabalho do trabalhador, mas a segurança da população que está envolvida com todo aquele funcionamento daquela empresa, da sociedade do entorno, de todos que vão ser afetados por qualquer coisa. E quem provoca isso é a empresa. É a empresa que provoca o efeito na sociedade. E o pessoal fica ali. Então, você vai tendo outro tipo de mortes. Vocês veem hoje, os dois, né? Vocês veem, assim, muita diferença entre o que acontecia antes e hoje dentro das empresas? Essa preocupação, como era antes e como é agora? Tem muita mudança? Hoje em dia tem uma desvalorização da engenharia de segurança, infelizmente. Tem uma desvalorização, porque a empresa não se sente muito responsável, né? Nós estamos muito no lado da economia. Não, precisa arrumar dinheiro para isso, arrumar dinheiro para aquilo. Quando você tem um ralo, que todo o dinheiro que você dá para cuidar de acidentado, de mutilação, isso dá um custo social muito enorme. 68% do custo da Previdência Social é de acidente de trabalho. Né? E o pessoal já começa definindo errado, que acidente de trabalho é lesão. Não é lesão. Né? O acidente de trabalho é um acidente, não precisa ter lesão para ter acidente de trabalho. E aí é a diferença. Então, você tem que mudar o quê? O conceito. E aí é difícil, porque as escolas estão ensinando errado. Então, não está tendo acompanhamento. Então, o pessoal acha hoje, com esse negócio de EAD, de pandemia, o aluno não quer mais estudar. Isso é péssimo. Isso é péssimo, porque um grande mercado de trabalho vai ser a engenharia de segurança, principalmente para as mulheres. Os meus alunos, a maior parte são mulheres. Eu tenho muitas mulheres empregadas. Nós temos um número de registro muito grande no Conselho, e não são todas que se registram. Né? Porque nós temos... Eu queria fazer um comentário, professor, com relação a essa questão de diferença, e eu entendo que o senhor tem essa visão de desvalorização, mas, ao mesmo tempo, quando a empresa realmente assume essa responsabilidade, eu acho que o papel hoje está muito diferente para o engenheiro de segurança. Então, as empresas que estão mais comprometidas com a segurança do trabalhador, elas não estão mais fazendo uma coisa que, infelizmente, nós que somos da área já vemos muito, que é aquele papel protocolar do SESMIT. Né? Que, olha, eu preciso ter um engenheiro de segurança que, no fim, ele atua como outra coisa, mas ele está registrado como engenheiro de segurança só para cumprir um painel, uma norma regulamentadora. Então, eu acho que isso, hoje, a gente já tem uma alteração que eu considero significativa, não o quanto nós gostaríamos, mas já bastante ampliada. É que nós estamos com a terceirização do serviço, nós estamos com um problema. Você pega uma empresa de manutenção, ela faz segurança patrimonial, e ela não tem um engenheiro de segurança, e ela, por tabela, ela presta um serviço abaixo do custo, desvalorizando, e qualquer um vai lá e acha que vai fazer engenharia de segurança porque ela é segurança do patrimônio.
Então, você tem muitas empresas pequenas que estão entrando no mercado de trabalho e você não está conseguindo... Claro que o que a Rosângela falou são exceções. São exceções porque são empresas muito grandes que já têm uma cultura, que já têm uma formação que já vem lá do passado. Então, essas tem ali, mas você não pode proliferar de repente, desbancar tudo, né? Então, você está pegando necessidades, e daí eu tenho vários colegas que têm firmas que não conseguem pegar o trabalho porque não consegue ter preço. Não consegue ter preço. Isso é uma realidade. Mas aí eu não sei se é bem a questão da empresa ou dos próprios profissionais da área, né? Que se sujeitam a determinadas condições. É óbvio que a gente não sabe que situação aquele profissional está para se sujeitar a isso, né? Mas também temos, infelizmente, pessoas com má formação. A gente tem uma série de problemas, porque, afinal de contas, como estamos numa sociedade, a sociedade carrega em si problemas para todos os lados. Agora, eu acho que na hora que o que a gente tem que mostrar é a vantagem, porque há muitos anos que eu digo que engenharia de segurança não é despesa, é investimento. E aí, sim, sem dúvida. Se você muda de cultura, quando o cara começa, não, mas eu vou gastar, você não vai gastar. Aí o cara fala, sabe quanto custa fazer? Sabe o que eu respondo para o diretor? Eu não sei quanto custa fazer, mas eu sei quanto custa não fazer. Você vai para a cadeia. Eu falo assim mesmo. Eu falo assim mesmo. O cara não sabe a responsabilidade que dá. Por isso que tem que entrar na civil e na criminal. E agora, com esse social, eu acho que vai ter uma... Porque em janeiro para frente isso vai mudar muito. Eu acho que já está mudando também em função do e-social. Então, por exemplo, a gente tem a situação da empresa é autodeclaratória. Né? Se ela não tiver com tudo organizado, com as informações bem organizadas e coerentes entre si, o próprio programa do governo, né, ele consegue identificar essas incoerências, essas situações complicadas para acionar, porque a gente também tem um quadro defasado de auditor fiscal do trabalho, né? Isso é bastante claro, é muito, muito defasado. Então, a gente sabe por que não tem a fiscalização. Eles acabam sendo direcionados só quando a coisa já deu problema, né? Infelizmente. E, às vezes, para olhar a carteira registrada, para fazer meta. O próprio Ministério do Trabalho foi para a economia. Quando foi para a economia, foi o maior erro, crasso. Isso nunca podia ter acontecido. Economia é coisa de dinheiro. O Ministério da Economia vai cuidar de receita, de coisa e tal. Agora voltou para o Ministério do Trabalho. E os caras estão se aposentando. E todo esse pessoal é da minha época. E está todo mundo aposentando, saindo e não está renovando. E não está renovando. Então, por isso que não tem auditor fiscal. É por isso que a gente mas precisa uma hora estimular. acho que as coisas sim, nós vamos ter que lutar contra isso. Eu acho que mas eu acho que a própria população... desculpa, professor. Eu acho que a própria população não entende bem. Há pouco tempo eu fui consultada por uma moça que está fazendo curso de administração de empresas. E assim, num dos trabalhos de curso dela, ela tinha que estruturar uma empresa pequena desde o início e falar tudo que a empresa precisava. E foi muito interessante, porque ela pegou, ela falou assim, você pode me ajudar me falando o que eu preciso para segurança? Eu falei, claro, ajudo. Aí eu falei, primeiro me fala o que você tem em mente. Aí ela veio bem para essa confusão que o professor comentou que existe muito do patrimonial, né? Ela começou a falar, eu pensei em colocar sistema de alarme, não sei o quê. Eu falei assim, olha, fulana, segurança do trabalhador não é isso. Isso é segurança patrimonial, que é outra história. Só que é assim, ainda que de forma... eu compreenda, ainda que eu compreenda a nossa situação como engenheiros de segurança que tem que fazer uma série de coisas e matar um leão por dia, né, nas empresas, eu entendo também que falta da nossa parte algum tipo de inserção na sociedade para explicar o que fazemos.
porque o próprio funcionário, o próprio trabalhador, às vezes, não nos vê com bons olhos, porque ele entende que nós somos aqueles que vão dar advertência, porque ele não está usando um EPI, porque ele não está seguindo um procedimento. Ele não enxerga, eles não nos enxergam como defensores da saúde, da integridade deles. E isso eu acho que complica muito. Então, talvez fazer uma movimentação para nas redes sociais, né, que eu acho que é onde fica mais fácil. Com o podcast, porque eu acho Legal. Que essa é uma coisa que a gente está colocando, nós estamos colocando um problema e dando solução. Exato. Então, isso tem que ser repassado para a sociedade, porque como é que você vai mudar a cultura do povo lá fora, se não aprendeu nada? Se o cara, né, o engenheiro em si, o engenheiro normal aí, ele é muito tecnicista. Às vezes ele é um excelente engenheiro, mas ele é um péssimo administrador. Eu acho que é essa visão compartimentada, né, que se tem da formação das pessoas, né? É o erro da origem. Nós somos uma profissão diferenciada que tem que estar ali. Então, pois eu sou uma pessoa que o pessoal fala que eu sou muito polêmico. Faz assim, não, é que eu não tenho preconceito, eu tenho conceito, é diferente. Uma coisa é você ter preconceito e outra é ter conceito. Né? Então, quando você tem o conceito, você também tem o quê? Você tem uma visão diferenciada da sua atuação. Professor, vamos mudar a cultura. Pegando o seu gancho de preconceito, né, a gente falando de preconceito, eu vi e gostei muito da sua fala quando você disse que você trabalha com muitas mulheres nessa área, né? Porque engenharia, a gente tinha a impressão lá no passado de que era mais homens, né? Uma profissão mais Isso mais masculina, na engenharia né? civil, né? Na engenharia civil, na engenharia mecânica, era mais isso na época que eu estudava lá como aluno de engenheiro, tal, era assim mesmo. Você tinha uma ou duas mulheres, era pô, mas como? Agora você vai fazer isso? E você tinha também um preconceito dos próprios pais que não vai fazer medicina, vai fazer não sei o quê, não dá, né? Então, eu lido muito com jovens e eu vejo a resistência de certas profissões, porque eu acho que o jovem tem que escolher uma profissão do que ele gosta de fazer. Se ele não gostar, não vai para essa profissão, porque você não vai ser um bom profissional. Então, você precisa amar, você precisa gostar. E eu acho o seguinte, eu fui a primeira pessoa que colocou uma mulher como peona de obra lá em Foz do Areia. E aí foi ali. Eu coloquei, por exemplo, o pessoal em engenharia civil, né? Eles não querem muito. Eu criei uma escola lá em Foz do Areia de alfabetizar o trabalhador. No começo, então, aí o pessoal da obra começou a faltar no curso. Falei, não, então vamos fazer o seguinte, você vai trazer os seus filhos, vai vir junto, pode trazer a mulher e os filhos também para estudar, não tem problema não. E aí está ali. Aí, um dia, eu perguntei para o encarregado, que eu tinha mais liberdade, o que está achando do curso? O senhor me criou um grande problema. Por quê? Porque agora que eu trago o meu filho, ele está me corrigindo. Imagina, meu filho vai lá e me corrige que eu falo errado. Eu falei, mas que bom, né? Então, veja como é que é a mudança de comportamento. Né? E são coisas interessantes. Tal. Eu fui fazendo até porque, senão eu não conseguia trabalhar. Imagina, lá em Foz do Areia, a 400 quilômetros de Garapuava, que só tem pedra, que só tem morro. Você não tem diversão, não tem nada. Como é que você tem que dar uma opção para o cara? Porque a engenharia em si não ensina essas coisas, de como você vai tratar esse problema. A parte técnica é a mais fácil, né, professor? Isso aí eu não me preocupo, porque isso aí, se ele não sabe, ele aprende lá com os outros. Agora, os outros ele não aprende, não. Eu queria ouvir, professor, agora a Rosângela contar um pouquinho o desafio dela como mulher, né, nessa profissão. Quais foram os seus grandes desafios, né?
numa profissão que Eu acho que que é predominantemente muito masculina masculina, mesmo. é. Isso. Então, é assim, eu acho que, apesar de se falar muito que somos absolutamente aceitas, eu acho que ainda não tanto quanto poderíamos, ainda não existe. E eu não sou uma pessoa que tem queixas, no geral, eu trabalho muito bem com pessoas com muitos homens, me dou super bem com todos, mas eu percebo que ainda temos algumas restrições. A gente percebe que, às vezes, quando você vai falar, se é um homem que fala a mesma coisa, ouve-se mais o homem do que a mulher, né? Eu estava até comentando esses dias que um homem está brigando, embora isso seja inconcebível, ele pega e fala mais alto, ele é forte, ele é poderoso, né? Ele tem brio, ele tem pulso firme. Se a Já não mulher é o fala meu mais caso, viu? alto Eu um sou pouco, fraco, viu? Eu sou mas fraco, viu? olha, quando é uma mulher que fala isso, não é isso que se fala dela, né? Quando é uma mulher que fala um pouco mais alta, é maluca, é histérica, sei lá o quê. Então, a gente ainda tem isso, eu acho que é um desafio de gerações, eu não acho que a gente vai conseguir resolver isso de uma hora para outra, porque quando você tem uma coisa tão entranhada na cultura, como o preconceito, como a visão que se tem das mulheres, como em profissões teoricamente mais femininas, né? Como o professor disse, vai para medicina, vai para enfermagem, vai para psicologia, vai para não sei onde, né? Quando você tem essa situação, demora muito. Mas, no geral, qual é a grande questão, né, que eu considero importante para nós mulheres? Primeiro, se a gente gosta do que a gente faz, a gente tem que seguir em frente. Exato. Não pode deixar aqueles comentários que, infelizmente, vão existir nos parar, né? Não pode deixar parar a gente. A gente tem uma crença, a gente acredita que está fazendo direito, a gente sentou, a gente estudou, a gente se dedica muito, muitíssimo. Então, a gente não pode deixar isso nos abater. A gente vai em frente e mostra que a gente tem tanto conhecimento técnico quanto os homens, desde que a gente tenha estudado também, né? Porque, afinal de contas, ainda não comprovaram que nenhuma diferença no nosso cérebro, né, doutor? Né, professor? Não, Não existe. Somos todos plenamente capazes de aprender, de criar claro, novas coisas, de eu, cuidar. eu tive um problema na minha vida particular, no ciência, que foi o seguinte: eu tenho 2 filhas mulheres. Então, elas foram lá para fazer engenharia, mas não fui eu que disse vai fazer engenharia, porque Eu entendo. o meu menino, ele é médico veterinário. Aí ele chegou, mas eu não vou fazer engenharia. Eu falei, não, eu não quero saber o que você vai fazer, eu quero saber o que você gosta de fazer. E aí eu tinha uma das meninas que falou assim, eu não vou fazer engenharia de segurança, não. Eu falei assim, mas eu não disse que você vai fazer. Você vai fazer se você quiser. Há alguma discrepância, professor, em relação à legislação brasileira e à legislação internacional? Existe. E, Porque, primeiro, isso existe muito, muito. Muita. Então, em primeiro lugar, qual é o país que tem a profissão de engenheiro de segurança fora do Brasil? Me diga um. posso arriscar? Eu Pode. arriscaria o Canadá, Austrália, Nenhum. nenhum país. Não existe a profissão de engenheiro de segurança no mundo, só no Brasil. Porque para existir uma profissão, você precisa de uma lei. Você precisa de uma lei para fazer isso. Existe, por exemplo, você não tem cursos de engenharia de segurança como tem aqui no Brasil. Então, quem é engenheiro de segurança? Eu vou te dar um exemplo. Nas minhas viagens, eu fui lá para Madrid. Uhum. Aí eu fui com o engenheiro que já faleceu aqui, que era o Laerte, da Conceição, e nós perguntamos para o engenheiro que estava lá na área de segurança. Aí eu perguntei para ele assim,
Bom, você fez curso? Diz, não fiz nada, não. Então, como é que você está trabalhando no... É porque lá chama metro, não chama metrô. Nós fomos visitar o metrô de Madrid. Aham. Então, como é que você veio para o metro? Não, eu entrei aqui como engenheiro de telecomunicações para fazer energização do terceiro trilho para os trens. Aí me mudaram de departamento, aí eu não me lembro mais, mas ele foi para um departamento A, depois para um B, até cair no departamento de segurança. Por isso que você tem uma colocação errada do termo de segurança, porque você não fala que é engenheiro de segurança, você fala que é de segurança. Então, todo lugar que eu vou, não tem segurança, tem engenharia de segurança. Vamos botar o nome certo, porque ninguém gosta de ser chamado de apelido, não. Então, vai ser engenharia de segurança. Então, por exemplo, no mundo inteiro, você não tem a profissão de engenheiro de segurança regulamentada. É qualquer cara que faz engenharia de segurança lá. E, às vezes, não tem a formação que nós temos. Você faz engenharia, faz a pós-graduação de 3 anos, né, porque você tem os seus trabalhos, não é todo dia que você tem aula, então você leva mais ou menos uns 3 anos para concluir tudo, e a carga horária aqui é muito grande. Então, a engenharia de segurança ela é um modelo tupiniquim, um modelo brasileiro, que deu certo. E aonde você tem o serviço especializado de engenharia de segurança. Agora, isso não quer dizer que não tem alguém responsável pela segurança. Eu posso ser responsável por qualquer coisa. Alguma empresa pode me contratar, dizer, eu vou te colocar aqui para ser responsável pela manutenção. Não precisa nem ser engenheiro, é só você cuidar disso ou daquilo. Então, é uma função. Então, o que existe fora é função. E aí o cara faz alguns cursos, que lá não tem tudo isso de fazer formação de 5 anos, depois, tá? Então, é tudo muito diferente fora do Brasil. Agora, você tem pessoas que lidam, que se envolvem e acabam gostando, isso por osmose, né? Por osmose. E às vezes eles vão. O que existe muito lá fora são os higienistas ocupacionais. Professora e Rosângela, o que a gente pode fazer assim, para poder minimizar essa questão de diminuição de acidentes de trabalho, tanto do ponto de vista da empresa, né, quanto do ponto de vista do trabalhador, que a gente sabe das questões trabalhistas e tal. Do seu ponto de vista, o que você acha que pode melhorar para essa relação, para a gente ter menos acidente, né, e ter um olhar mais de precaução, eu diria, para o que acontece? Eu acho. Posso falar, professor? Pode. Eu acho que a gente precisa começar a pensar em projetos. Isso. Porque todos os riscos, eles começam justamente quando você tem um projeto de qualquer coisa que você vai fazer, né? Então, você tem uma máquina, esse projeto da máquina, ele considerou a atividade humana lá dentro dela, porque ele se considera muito, o foco é no produto que vai sair, não nos aspectos construtivos da máquina, que vai ter uma pessoa que vai ter que operar isso. E hoje, algumas eles até pensam no operador, mas não pensam, por exemplo, na pessoa que vai ter que fazer uma manutenção. Então, toda a questão de segurança para reduzir risco começa com nós termos pessoas, projetistas mais conscientes, né, dos riscos que as máquinas e que tudo que eles estão fazendo vão trazer para os trabalhadores que estarão envolvidos naquela operação, seja eles como operadores ou como
mecânicos de manutenção, qualquer tipo de atividade que esteja próximo, né? Eu acho que começa por aí. Segundo, planejamento das atividades em si, né? Não só do projeto do equipamento, mas planejamento das atividades em si. Então, a gente tem atividades que são planejadas, eu vou até retornar uma coisa bem antiga, que é Taylorismo, né? Que uma pessoa demora 10 segundos para fazer o movimento daqui até ali, e aí a gente tem aquele clássico do filme do Charlie Chaplin, que daqui a pouco a pessoa está amarrando porca até enquanto dorme, né? Apertando porca até enquanto dorme. Então, assim, a gente tem uma condição, na minha concepção, que não se pensa na pessoa como ser humano, mas como uma extensão da máquina, o que está errado, né? No meu ponto de vista. A pessoa é um ser humano, ela precisa ter pausas, né? E aí a gente fala assim, mas não tem? Então, teve uma época que o pessoal do telemarketing estava sofrendo muito. Hoje ainda é complicado. Parece que tinha horário certo para ir ao banheiro, né? 10 minutos em 6 horas, umas coisas assim, que você olha, você fala, espera um pouco, vamos lá, não é bem assim, né? Vamos pensar que tem um ser humano que está lá trabalhando. Então, eu acho que para todas as atividades, sejam elas fabris ou intelectuais, né? Qualquer atividade você precisa pensar no ser humano que vai executá-la. O que ele vai estar sujeito? O que ele precisa pensar? E aí a gente consegue, imaginando todos esses riscos, começar a diminuir já na fase de concepção dessa atividade. Para então termos essas situações mais seguras. Depois, o que sobrar, porque o risco zero é uma utopia, né? Risco zero não existe. Para atravessar a rua tem risco, para tudo tem risco na vida. Então, quando você pensa, tá, já fiz tudo que eu podia em termos de projeto, vamos agora ver qual é o risco residual que eu tenho, como é que eu vou trabalhar esse risco, como é que eu vou orientar o meu trabalhador, capacitá-lo muito bem, né? Ter todas as ferramentas necessárias de planejamento da realização das atividades para que essa pessoa consiga entrar e sair absolutamente inteira no trabalho. Eu diria que a engenharia de segurança é uma engenharia de planejamento. O que acontece? O projetista faz o projeto, mas ele não coloca engenharia de segurança no projeto. Quando eu trabalhava na construção civil, eu fui gerente de várias construtoras na área de construção pesada. A gente tinha, eu participava, né, do planejamento da engenharia de segurança no projeto. Então, por exemplo, os riscos que você tem, porque o risco é controlado, não é, pode ser eliminado, tal, obrigado. Ele é controlado. Então, você, por exemplo, todas as atividades, você já tem que antecipar o risco que possa acontecer e não subestimar, você tem que gerenciar o risco. Né? E gerenciar o risco é controlá-lo, é admitir que possa existir. Então, o que acontece? Você subestima a ocorrência desse tipo de risco. Aqui não vai acontecer, e aí acontece. Você sabe que o Casarré, você sabe como o Casarré morreu? Não. O Casarré era um ator da Globo, um ator lá que morava no Rio de Janeiro. Ele morreu dormindo. Por quê? Porque ele morava num apartamento entre 2 morros. E que não falta no Rio é tiroteio. Tá certo? Então, ele com a esposa dormindo, aí teve um tiroteio na calada da noite lá, já estava todo mundo dormindo. Uma bala atravessou o vidro, raspou na barriga da esposa e ele estava de lado. Né? Ele estava de lado assim. E quando ela passou aqui, pegou no coração dele. Ele morreu de uma bala perdida, que foi achada, né? Uma bala achada, né? Porque isso não é bala perdida, é bala achada. Aí entra e desse dia em diante, todo apartamento no Rio de Janeiro não pode ter a BITS se não tiver vidro à prova de bala. Agora,
como é que alguém... Você tem que... A percepção do risco é fundamental. E isso depende das pessoas que têm a percepção de que pode... Então, você não pode ter subestimar isso, aqui não vai acontecer nunca, não. Eu tenho que prever, se eu quero a prevenção, eu tenho que prever a tragédia. Se eu não prever a tragédia, eu não vou ter prevenção, minha filha. Então, eu tenho que imaginar, mas você é terrorista, você é muito pessimista, não sei. Não, acontece que é o conceito de você controlar o risco. Evidentemente, aí você está gerenciando isso daí. Você tem que ir a fundo, né? A fundo nas questões, seja em casa, seja fora. Tal. Você tem empregada que sobe, passa no apartamento, faz lá. Não, aqui nunca ninguém caiu. Mas pode cair. Tá certo? Então, são coisas que quando a gente, depois de um certo tempo de vivência que a gente tem, a gente começa a enxergar coisa que o pessoal não enxerga. Então, a análise da percepção do risco ela é intuitiva, ela depende muito de pessoa para pessoa. Você não pode pegar qualquer um novinho para achar. Agora, um novinho tem que ir lá, pegar uma pessoa com mais experiência no projeto para entender o que você pôs no projeto. E 99% dos projetos de engenharia não colocam engenharia de segurança no projeto. E é Por isso, interessante essa sua fala, que você está falando do jovem, né? Bem jovem, e do experiente. Olha que maravilhosa essa troca, né? Entre o jovem e o sênior, né? E a porque empresa... para mim não existe idade, com tal idade você não tem mais emprego, como o pessoal acha que está muito velho. Não, você precisa do velho e precisa do novo. Eu não vou ter mais o vigor do novo que eu fazia na obra, andando, fazia aquele loucura. Olha, eu ia dar aula em Três Lagoas, de carro. Eu andava 600 quilômetros e voltava. O cara fala, você é maluco, né? Eu falei, mas eu sempre fui maluco. Né? Eu nunca fui um cara normal. Eu nunca fui um cara normal. Eu me considero mesmo um cara normal das coisas, né? Pô, mas isso aí é loucura. Eu falei assim, mas a minha vida sempre foi loucura. E quantos jovens não aprenderam com o senhor, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com jovem, porque sabe qual é o defeito na escola? O cara fala, professor, você não tem um modelo? Eu falo, não tem modelo nenhum, não. Você que vai me dar o seu modelo. Eu quero saber qual é o seu modelo, que o meu eu já sei. Se fosse para eu dar o meu modelo, então você não precisa vir aqui. Eu te dou o meu modelo e acabou. Então, você vai... Por quê? Porque ele vai errar e vai aprender. Você não aprende pegando o modelo, você aprende errando. E é isso que precisa entender. O aluno precisa entender que o erro faz parte do aprendizado. Você entendeu? Não, eu tenho vergonha disso. Então, eu cutuco mesmo, eu falo. Então, quando tem mulher na sala, elas se recatam, escuta, aqui não tem machismo, não. Deixa a mulher falar. Aí o cara vem um cara querendo interromper, você não interrompe, não, que eu não te chamei. Você fica quieto aí, porque quem vai falar é ela. Eu faço o sinal. Aí o pessoal começa... Aí a mulher tímida, ela fica assim, não, você tem que abrir a boca, minha filha. Bota a boca no mundo. É o que eu falei, não recue, vai em frente. Vai em frente, exatamente. Então, essa técnica da Rosângela é ótima. Tal. Eu faço isso em casa, tal, porque você tem que dar liberdade de expressão. E você tem que admitir que as pessoas pensam diferente de você. Então, a gente aprende muito na diversidade das opiniões. Isso, exatamente. A Rosângela, a engenheira Rosângela, ela faz um trabalho na parte de ergonomia também muito interessante, né, Rosângela? Sim. Queria que você falasse um pouquinho também. Claro.
Como continuidade aos meus estudos, né, na segurança do trabalhador, eu me vi numa situação, porque a gente vai se aprofundando conforme os desafios vão aparecendo, né, na nossa vida profissional. E eu me vi numa Sim. situação de precisar entender um pouco mais de ergonomia, né? Isso é Eu fundamental. entendo que essa evolução, né? Porque antigamente não se falava de ergonomia. Por quê? Porque a gente estava mais preocupado em não deixar a pessoa morrer, né? Não deixar a pessoa ser mutilada. É o A conceito, né? partir, é, então, a Conceito partir do errado. momento a partir do momento que a gente começou a ter esse olhar mais para o ser humano, né? A ergonomia veio com muita força e eu ainda acho que ela vai se subdividir um pouco mais, né? Porque ergonomia, ela é, por si só já é muito ampla, né? Você tem a biomecânica, a ergonomia física, né? Que você vai É. trabalhar mais os aspectos biomecânicos do trabalho. Você tem a cognitiva, se a pessoa está preparada, se ela consegue ter o tempo de resposta necessário, né? Tem uma questão importante da gente pensar é que mesmo com o planejamento, quando eventualmente ele aconteça, né? A ergonomia por si só exige um olhar muito individual daquele trabalhador, porque o mesmo posto de trabalho que foi pensado ergonomicamente, cada pessoa tem, como eu estava falando lá atrás, né, as medidas antropométricas, as O formas de biotipo trabalho, diferente, as né? fragilidades, isso, e as próprias fragilidades orgânicas que cada pessoa traz em si, né? Dois postos de trabalho, uma pessoa vai adoecer, outra não. O que explica isso? As características individuais, né? E isso Claro. tudo a gente precisa ter um olhar constante. A gente, na segurança do trabalho e na ergonomia, né, junto, como o professor disse, trabalhando junto as questões de uma maneira integrada, a gente precisa olhar muito o trabalhador no posto de trabalho executando as suas tarefas. E aí, Arranjo então, físico. fazer todo o estudo de como é que estão essas interações, porque infelizmente existe uma sinergia de riscos. Olha que coisa terrível, né? Às vezes um risco amplifica o outro, um fator ergonômico no trabalho faz a pessoa, para não ter um desconforto, executar o mesmo trabalho de uma forma mais arriscada. A gente tem esse tipo de risco, né? Esse tipo de situação, dessa sinergia maléfica, vamos dizer assim. Então, a ergonomia ela veio para mim de uma forma muito importante, né? Ela ajuda Claro. esse aprimoramento do olhar para o indivíduo que está executando o trabalho. Acho que a Você Alexandra está protege ele. Fala. Alexandra tá querendo falar alguma coisa. Por favor. Fale, Bem-vinda, Alexandra. Alexandra. Estou aqui acompanhando quietinha aqui, né, com o microfone, com a câmera, mas assim, o debate de vocês é tão bom que assim, impossível não querer participar desse momento. Eu acredito que nesse processo, né, pandêmico e agora talvez um pouco pós-pandêmico, a gente ainda vivencia tantas coisas. A pandemia, na verdade, se tornou um marco, infelizmente, né, mas infelizmente um marco histórico, né? Parou tanto de produção, mas também gerou um desgaste emocional que se traduz também para o físico, né, dos nossos colaboradores. E a gente, sempre quando pergunta sobre isso, sempre quando a gente vai falar da saúde do trabalhador, a gente busca geralmente conversar com a medicina do trabalho, né? E eu gostaria de ouvir aqui dos dois engenheiros do trabalho, da nossa engenheira e do nosso engenheiro do trabalho, de grande experiência, como que vocês observaram esses empregados neste momento de retomada, e eu entendo que esse registro deste momento aqui, desta gravação, ele se torna um registro histórico também, porque talvez a gente também esteja levantando números, pessoas, mas como essas duas grandes áreas estão atreladas, unidas, trabalhando neste processo, né? Tivemos um volume de óbitos alto, temos luto dentro das empresas, isso tem gerado mais acidentes, pessoas estão mais distraídas, pessoas precisam ser mais cuidadas, os treinamentos, as conversas, os diálogos, né, da engenharia de segurança precisou ser remodelado. Então, fico aqui a minha sugestão para escutá-los. É claro que se existe essa brecha aqui nesse momento, e o tempo de vocês também, que eu sei que é precioso, tá bem?
Eu achei ótima a sua pergunta, viu? Eu gostei o seguinte, você veja, pegar o lado, na área hospitalar, você tem muita penetração e necessidade da engenharia de segurança. Então, você veja como tem integração em diversas atividades econômicas, né? E no início, o que aconteceu com o Covid foi assim, o desconhecimento até da medicina de como isso tratar, né? Porque não se conhecia, então não se faz, que equipamento que precisa, se fala um monte de coisa aí, sabe? Então, eu acho que hoje você está num outro espectro de aumentar, inclusive, as ocorrências de doenças que não existiam mais, né? E que está voltando tudo, porque mexe com o meio ambiente, mexe com uma série de coisas. Então, hoje, o próprio médico ele está sendo capacitado para fazer, porque já não se faz mais aquela tubagem. O cara entrava no hospital, botava tubo e morria, porque não sabia como tratar, punha tubo para respirar, quando, na verdade, não precisava pôr tubo. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente já percebeu no andar da carruagem. Então, por exemplo, eu já fiz várias cirurgias, né? E um dia eu levantei da mesa cirúrgica porque o cara não sabia aplicar anestesia em mim, porque eu tinha um problema anterior histórico de fibrose, ele estava pegando a agulha errada, eu expliquei para ele qual era a agulha que a gente tinha que pôr para dar anestesia. Eu levantei da mesa, o cara se assustou, porque eu já estava na mesa. Aí eu falei, não, meu, você está me machucando tudo aqui, para com esse troço aqui, vamos fazer desse jeito. Então, eu olho os SUSIOs de um jeito, porque o arranjo físico da área hospitalar também, às vezes, é inadequado. Então, tem uma série de coisas ali. E hoje você não faz medicina sem a presença do engenheiro no hospital. Você precisa ter um engenheiro lá dos equipamentos, do tudo que tem. Então, assim, interessante. Eu sempre tive muita relação, né? Porque quando eu trabalhava numa construtora, o dono comprou uma pedreira. E ele comprou uma pedreira em andamento. Só que aquela pedreira, né, estava todo mundo morrendo de silicose. Ele já pegou o passivo, né? Ele já pegou o passivo. Aí o gerente da pedreira falou para mim, não, só tem vagabundo aqui, ninguém quer trabalhar. Eu falei assim, negativo. Eu vou fazer um laudo aqui e vou afastar precocemente tudo. O cara está doente e não pode trabalhar aqui. E eu tenho que dar uma solução para ele, que pelo menos ele tenha uma indenização, uma aposentadoria precoce, porque ele não vai ter mais oportunidade de emprego. Ele tá sem respiração, um cara de 18, 20 anos, parecia um cara super acabado, com mais de 150 anos, tudo catético lá, porque o cara estava doente. E isso por quê? Porque trabalhou lá na pedreira, que não tinha nenhuma proteção. Então, sabe, eu acho que tem coisas interligadas que a gente acaba se envolvendo também em outras áreas. E a área hospitalar é um grande mercado de engenharia de segurança. Hoje precisa muito de engenharia de segurança nos hospitais. Sem dúvida. Você quer falar um pouquinho sobre a pergunta da Alexandra? Responder um pouquinho? Eu falo sim. Eu acho que é muito importante a gente pensar no seguinte. Dentro já desse olhar da ergonomia, né? Que cada indivíduo é único e vai absorver e reagir com relação às situações de maneira única. Nós tivemos um leque enorme de reações, né? Mas foi necessário aumentar a capacitação das pessoas, com certeza, né? Para retomarem o olhar para o trabalho. Ao mesmo tempo, o retorno ao trabalho, muitas vezes, ele serviu de alívio para a pessoa sair um pouco daquele mundo pandêmico, né? Apesar dos cuidados que eram necessários,
E apesar dos cuidados que eram pessoa- necessários, quando eles estão trabalhando, isso as pessoas não falam do valor terapêutico que o trabalho tem nas pessoas, né, Exato. nos seres humanos. Então, quando elas estão lá trabalhando, elas conseguem ter um olhar para a atividade, para a vida em equipe, para os colegas, para aquele clima mais organizacional que acaba sendo muito interessante, e elas se desprendem um pouco dessa situação da pandemia. Isso eu estou falando do lado do operário, tá? Mas para a pessoa de escritório, eu acho que foi quem mais sofreu, porque são as pessoas que foram privadas do contato físico, né? Do estar junto, do trabalho em equipe, daquela conversa de cafezinho, né? Encontrou lá na copinha para tomar um cafezinho. Acho que essas pessoas sofreram bastante. E agora a gente está, eu brinco de um efeito rebote, né? Eu vejo assim, a gente tem pessoas que querem retomar o trabalho presencial, a gente tem outras pessoas que nunca mais querem voltar presencial, Exato. e a gente tem algumas pessoas que querem ter um híbrido. Por quê? Porque entendem a parte boa dos dois mundos. Mas isso é bem esse olhar da ergonomia, né? Não dá para a gente estabelecer uma receita do que é o mais adequado, porque para cada pessoa vai ter uma condição mais adequada, né? A ergonomia fala muito isso, né? De você adaptar o trabalho ao homem e não o homem ao trabalho. Então, como é que essa pessoa vai reagir? Eu preciso conversar com ela, eu preciso me entender com ela e ver se é possível atender a essas demandas. Com relação à quantidade de acidentes, eu acho que houve sim, num primeiro momento, um aumento logo no início da pandemia, porque estava todo mundo perdido. Eu acho que foi um pânico coletivo, sim. Né? Aqueles pequenos acidentes bobos, né? O cara dá uma marretada no lugar errado, tal. Graves eu não cheguei a ver, tá? Eu tive, não sei se foi sorte, mas a minha experiência profissional não mostrou aumento de acidentes graves que podem estar relacionados à pandemia. Eu vi mais esses pequenos causados por pequenas distrações, porque a pessoa está com a cabeça em outro lugar. Isso principalmente com pessoas que tiveram familiares internados, né? A pessoa teve um familiar internado, ela estava com a cabeça em outro lugar, tanto que eu vi várias empresas fazendo que, olha, dispenso, vai lá, dispenso no sentido, dou uma folga, vai lá, cuida da sua família, depois a gente vê o que vai fazer. Essa foi a minha experiência com relação à pandemia, tá? Mas eu não cheguei a estudar números, se é que houve algum tipo de estudo nesse sentido. Empresas que tiveram uma conscientização mais humana, né? Acho que tiveram um resultado melhor nesse momento, né, da pandemia. Sem né? dúvida, sem dúvida. Que teve muitas mortes que são das doenças eletivas que não foram tratadas. Que o cara entrava no hospital, a prioridade era outra. Então, eu tenho que fazer uma quimioterapia. Não, isso aqui fica para depois. Então, começou a escolher quem morre, né? Isso é dramático. Isso daí dá um choque. E outra coisa, o fica em casa deu muita depressão, né? Porque o cara não está acostumado. Foi desesperador, foi. Aí fica, o cara briga com a mulher, briga com o filho, briga com não sei quem, né? Você precisa ter uma cabeça muito centrada para não entrar. Então, por isso que a violência doméstica aumentou muito, o feminicídio, fruto dessa loucura toda. O cara perdeu o nível de horizonte. Eu queria uma última palavrinha sua e da Rosângela, só uma frase para inspirar jovens, né, que possam vir assim, a querer fazer engenharia de segurança do trabalho. Eu diria o seguinte, a juventude ela tem que buscar uma oportunidade. Por quê? Porque quem faz engenharia de segurança do trabalho no Brasil tem que ser engenheiro, senão ele não vai ser engenheiro de segurança. Isso é a lei que diz. Então, a oportunidade que vocês têm de desenvolver outras áreas e evoluir na profissão de ser engenheiro é muito grande, só que ele precisa saber
que isso é uma oportunidade real de mercado de trabalho. Ele não tem essa noção de onde ele pode trabalhar no parque de diversão, ele pode trabalhar no rodeio, ele pode trabalhar em clubes de lazer, ele pode trabalhar em indústria, empresa, né? Até nessas empresas que a Rosângela trabalha, em consultorias, enfim. Eu diria o seguinte, a engenharia só se desenvolve na hora que você tem engenharia de segurança presente. Então, se o jovem entender isso, é aonde ele vai progredir. Então, eu vou fazer um curso aqui no sindicato, eu estou conversando com o presidente, e nós vamos abrir uma turma aqui no sindicato de engenharia de segurança, aí com professores de renome, coisa e tal, preços acessíveis, tudo interessante. Legal, muito bom. Eu gostaria de deixar como recado, estudem, se atualizem. O mundo muda, as descobertas vão sendo cada vez maiores, não só sobre a segurança do trabalhador, como todos os processos, porque, no fim, como engenheiros de segurança, a gente lida com pessoas interagindo com processos produtivos. Então, é importante entender dos processos produtivos, até para a gente ter mais autoridade, ou mais conhecimento, ou mais capacidade de interlocução com as pessoas da produção, do planejamento, do projeto, etc. Quando você consegue ter esse conhecimento de processo, o seu falar de segurança tem mais autoridade, né? Acho que ajuda muito. Essa é a minha dica para quem estiver interessado em entrar nessa área, que é absolutamente fantástica. Na minha concepção, ela é fantástica porque ela nos ajuda a trabalhar com um propósito muito grande. Não que as outras profissões não tenham, mas a gente tem um propósito muito grande com a vida das pessoas, e isso na minha concepção, é muito especial. Eu queria agradecer muito, que eu adorei aqui o nosso papo, né? Gostei muito de aprender um pouquinho. Alexandra, também a sua presença aqui, agradecer vocês, do Sindicato dos Engenheiros. Rosângela, muito obrigada. Da Cresco, muito obrigada. Eu que agradeço muito essa participação, essa oportunidade de trocar essas ideias com o professor e mediados por você. Obrigada. E pela Alexandra. Muito obrigada. Eu agradeço aí essa oportunidade, porque eu acho que é um pontapé muito bom. Eu acho que a gente vai ter um sucesso, principalmente na hora que extrapolar daqui, né? Tem que jogar na rua, né? Tem que pôr na rua essas coisas para o pessoal ver, né? E o pessoal entender o que é engenharia de segurança. Eu acho que aí vai ser interessante. Isso mesmo. Parabéns. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada, Solange. Obrigada, professor. Obrigada, Alexandre. Não, obrigado você, viu, Rosângela? Tá um prazer.